Olá, que a paz esteja com todos. Este é um conteúdo preparado pelo portal Encher os Olhos. Hoje, vamos conversar sobre um tema que é simplesmente essencial: conhecer a Cristo, a única coisa que, no fim das contas, realmente importa. E para começar essa nossa reflexão, o material já nos coloca diante de uma pergunta fundamental. Pense bem, é totalmente possível ter sucesso, reconhecimento, bens, mas se lá no fim de tudo Cristo disser que não nos conhece, qual o valor real de todas essas conquistas? É exatamente esse o ponto de partida que vai definir toda a jornada que a gente vai percorrer agora. E veja, o alerta vem do próprio Senhor Jesus. Essa declaração é forte e ela estabelece o problema central. Existe uma diferença gigantesca entre simplesmente saber sobre ele e ser de fato conhecido por ele. Aqui não se trata de uma formalidade religiosa, sabe? Mas sim de um relacionamento real, pessoal e reconhecido. A nossa análise foi estruturada em 5 partes para facilitar o entendimento. A gente começa com a questão essencial, depois vamos para o caminho da palavra, em seguida a comunhão nos sofrimentos, o pressionar para o alvo e, por fim, a preparação para o rei. Então, vamos ao nosso primeiro ponto. Essa distinção aqui é vital. Conhecimento intelectual sobre Cristo é algo que se acumula, é sobre fatos, datas, informações. Já um relacionamento, por outro lado, isso é vivo, é diário, é algo que transforma. É a diferença entre ler a biografia de alguém e ter uma amizade profunda com essa pessoa. Certo. Então, como é que se cultiva esse relacionamento? O autor nos apresenta uma solução bem estruturada com 3 caminhos, que são práticos e essenciais. O primeiro é através das escrituras, o segundo na experiência das adversidades e o terceiro é mantendo um foco determinado no objetivo final. Passando para a análise prática do primeiro caminho, a Bíblia é apresentada aqui como um meio fundamental, a principal forma de encontrar a pessoa de Jesus hoje. Mesmo que não seja mais possível caminhar fisicamente com ele, como os discípulos fizeram, nós temos a revelação completa de quem ele é, toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Agora, o que é bem interessante nesse ponto é que a simples leitura por si só não basta. O autor destaca que os próprios discípulos, que ouviram Jesus pessoalmente, só foram compreender tudo plenamente depois da vinda do Espírito. Então, fica claro, a iluminação do Espírito Santo é indispensável para um entendimento verdadeiro. E esta tela ilustra de forma brilhante como isso funciona na prática. Não é para ser um exercício acadêmico, é ler com uma fome real de conhecer, sabe? Meditar com atenção para internalizar aquilo e, o mais importante, viver o que se aprende. É assim que o poder da ressurreição se manifesta no dia a dia, tirando a fé do papel e nos levando para uma real novidade de vida. Vamos agora para o segundo caminho, que é um conceito que, à primeira vista, pode parecer estranho. É a ideia de que a adversidade pode ser, na verdade, um caminho para uma intimidade ainda maior com Cristo. Aqui, o termo comunhão nos sofrimentos é definido. O ponto crucial não é buscar a dor, de jeito nenhum, mas sim entender que, ao enfrentar dificuldades por causa da fé, a gente se aproxima da experiência de Cristo de uma maneira única. Isso muda nossa perspectiva sobre o sofrimento, não é? De um fardo que parece sem sentido, ele passa a ser uma oportunidade de aprofundar a compreensão do amor e do sacrifício dele. O autor destaca em seguida o exemplo do apóstolo Paulo. Para ele, as prisões, os naufrágios, as perseguições, nada disso era só um infortúnio. Cada cicatriz era um testemunho, uma marca da sua conexão com o Salvador. É exatamente nesses momentos que a fé sai do campo da teoria e se torna uma experiência tangível, real. E assim chegamos ao terceiro caminho. Aqui, a vida cristã é retratada com uma metáfora muito poderosa, a de uma corrida. Essa imagem já nos traz à mente ideias de foco, de disciplina, de uma determinação que não se cansa. E para a gente aprofundar o entendimento, o autor nos apresenta a um termo grego, skopos. É interessante que ele só aparece uma vez em todo o Novo Testamento e é justamente nesse contexto. A palavra se refere à linha de chegada, aquele alvo visível para onde o atleta direciona todo o seu esforço. Isso nos dá a dimensão exata da intenção do apóstolo Paulo. E esta tela demonstra o contraste de forma marcante. Paulo era um homem com múltiplas e pesadas responsabilidades. Era um intelectual, um trabalhador manual, um líder de comunidades inteiras. No entanto, no meio de tudo isso, ele declarou: "Uma coisa eu faço." Um foco singular,
Um único objetivo governava todas as outras atividades dele. E aqui está a passagem central. A linguagem é de movimento contínuo, de não olhar para trás, de se inclinar para frente. O alvo não é algo terreno, mas celestial, o prêmio da vocação de Deus. Essa é a mentalidade do corredor, que simplesmente não se permite distrações. Agora, a análise vai conectar todos esses pontos ao seu propósito final. Os 3 caminhos que vimos, a palavra, os sofrimentos e o foco no alvo, eles não são fins em si mesmos. Na verdade, eles são um meio de preparação para o evento mais importante da história, o retorno do rei. O ponto crucial aqui é que a prontidão espiritual não é como apertar um botão no último minuto. O texto enfatiza que ela é o resultado de um processo, de algo consistente. É uma combinação de vigilância atenta, de uma espera ativa e de um trabalho dedicado e constante no serviço ao Mestre. Essa pergunta nos tira da teoria e nos leva a uma aplicação pessoal e imediata. É um convite à autoavaliação, a considerar as implicações eternas da maneira como a vida está sendo vivida agora, neste exato momento. É a questão que coloca todas as nossas prioridades diárias em perspectiva. E assim, a gente chega à conclusão. Tudo se resume a isto. O que tem valor eterno não é o conhecimento teórico, nem os rituais, mas sim um relacionamento genuíno, crescente e diário com Cristo. É a busca por conhecê-lo através da palavra, a intimidade forjada nas provações e o foco determinado no prêmio celestial. Que este conteúdo ajude a encher seus olhos com o que é eterno.